título, a carta de Paulo aos Colossenses e o Evangelho de João vem trazer a nós textos da ressurreição do Senhor, textos que nos aproximam daquela experiência fundante da nossa fé. É fundante porque Paulo vai dizer que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mesmo que um grande homem chamado Jesus de Nazaré tivesse nascido em Belém, como nos relata a própria Sagrada Escritura, mas se não tivesse ressuscitado, ele seria como um grande homem, sim, um grande personagem da história, mas o que diz, que atesta que Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, é a ressurreição. Essa ressurreição que não foi experiência de uma única pessoa, mas foi experiência da comunidade dos discípulos. Por isso que a religião católica, principalmente a religião católica, o nosso catolicismo, ele é a religião, ele é a fé da comunidade. É uma fé individual, sim, mas não é uma fé individualista, não é uma fé egoísta, porque desde o início as comunidades, elas nasceram em torno desta fé de Jesus, e ao longo agora destas semanas que seguem nós vamos ver que Jesus, ele aparece quando a comunidade está reunida. A experiência forte do Jesus ressuscitado se dá mais ou menos como aquilo que ele vai dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estou eu presente no meio deles. Então nós temos a certeza, Jesus também está presente, vive e ressuscitado no coração de cada um de nós que aqui estamos. E o cristianismo, a religião católica, ela nasce dessa experiência comunitária de que Jesus está vivo e ressuscitado. Nós ouvíamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos uma anotação, Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, ele narra Pedro conversando, falando com os demais, dizendo que esse Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando as pessoas. Acredito que aí está um elemento para nós também. Eu já falei tantas vezes isso, mas eu acho isso muito importante, pelo menos para mim. O cristianismo não é a religião que exige dos seus seguidores grandes coisas. A nossa fé não exige de nós fazermos milagres. A nossa fé não exige que nós sejamos extraordinários. Não. Nós podemos ser pessoas comuns, com as nossas qualidades, com o jeito que nós temos, até com os nossos defeitos. E o aperfeiçoamento que nós devemos buscar sempre é para que os nossos defeitos não incomodem as outras pessoas, não tirem as outras pessoas da sua caminhada, não façam a vida das outras pessoas uma vida pesada, que nós não sejamos pesados para as outras pessoas. Então, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, diz que Jesus percorreu os seus caminhos fazendo o bem para as outras pessoas, fazendo o bem. Como diz aquela frase de alguém já antiga: queres ser feliz? Faça o bem. É isso que Jesus nos ensina. Tanta coisa, tanta receita. Então olhemos para Jesus, tantas dicas que surgem hoje em dia, mirabolantes, e parece que milagrosas, prometem ser, mas Jesus, Pedro só diz que Jesus passou fazendo o bem. Busquemos então na simplicidade da nossa vida, no ordinário do cotidiano, no cansaço, na fadiga da nossa rotina, procurar fazer com o coração, colocar a nossa alma, colocar a nossa presença naquilo que nós estamos fazendo. Isso é sinal de grandeza, é sinal
do Cristo que já está dentro de cada um de nós. E o Evangelho de hoje, o evangelista São João, ele diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Primeiro dia da semana. João, ele é um evangelista poético, ele é um evangelista profundo, digamos assim, que muito mais do que fatos, ele quer relatar um significado, ele quer relatar um sentido que aquilo tudo tem para as pessoas. Ele diz o primeiro dia da semana, praticamente fazendo uma alusão ao início, à origem de um novo tempo, à origem de um novo mundo. Se o livro do Gênesis diz que Deus foi criando o mundo, lá diz 7 dias, aquele relato sapiencial, João quer dizer, a partir desse primeiro dia da ressurreição, uma nova humanidade é criada. Um novo ser humano pode ser criado pela força restauradora, recriadora desse Jesus que está ressuscitado. Mas às vezes nós podemos ainda estar no escuro, não é? Por isso que ele disse que era bem de madrugada, quer dizer, ela ainda não tinha certeza de nada, ainda estava tudo muito escuro, o sol, a sabedoria, a fé ainda não estava iluminando. Então é a nossa caminhada cristã. Nós não nos iluminamos de uma vez por todas, nós não conhecemos tudo, num passe de mágica. Nós precisamos fazer uma longa caminhada, muitas vezes sairmos das trevas de um túmulo escuro para participarmos da luz do Cristo, que é o sol nascente por excelência. E tantas vezes, quando não temos fé, ainda estamos nesse lusco-fusco, quem sabe mais escuro do que claridade, nós não sabemos olhar direito. E aí o nosso olhar é confuso, o nosso olhar é duvidoso e não conseguimos entender. Caímos no desespero, caímos no medo, no desânimo, na falta de fé, no pânico, quem sabe, achando que estamos sozinhos, desamparados, e aí vem o desespero. Precisamos então correr ao encontro do Senhor. E o evangelista João, ele fala hoje, colocando Pedro e João numa corrida até o túmulo de Jesus. Depois que Maria Madalena volta para onde os discípulos estavam reunidos, ela diz: não encontrei o Senhor. Aí diz que Pedro e João foram ao túmulo de Jesus. Pedro já era um senhor, ele já era um senhor nesta época, ele já estava envelhecido, e João era um jovem. Vocês veem que os dois corriam, aí diz que João chegou primeiro ao túmulo, mas ele não entrou, provavelmente em reverência e em sinal, digamos assim, de respeito a Pedro, que vinha correndo atrás, mas que exercia também uma liderança sobre a comunidade. Por isso que ele para na porta do túmulo e deixa Pedro entrar. João para na porta do túmulo e deixa Pedro entrar. Aí diz que Pedro viu os lençóis lá deitados, dobrados no chão, e depois João entra e ele diz assim: ele viu e acreditou. É naquela ausência, portanto, de Jesus ali, que ele tem certeza: o corpo do Senhor não está mais aqui, mas ele está vivo e ressuscitado. E é essa experiência que marca a nossa fé. E Paulo depois tantas vezes vai dizer, os evangelhos vão anotar, que os discípulos fizeram refeição com Jesus, comeram e beberam, para dizer: o ressuscitado não é um fantasma, o
O ressuscitado é alguém vivo, presente, que participa da nossa vida. Ou seja, Jesus ressuscitou plenamente, não uma parte de Jesus, não um pedaço de Jesus, mas a inteireza. Tudo de Jesus foi ressuscitado. Essa também é a certeza para a nossa vida, de uma maneira diferente, claro, mas nós sabemos que Deus não quer uma parte de nós. E quando nós formos levados para a eternidade, será a nossa inteireza, a nossa história, a nossa essência, aquilo que nós fomos construindo ao longo desta vida, tudo isso vai chegar junto de Deus. Não uma parte de nós, um pedaço, mas a nossa inteireza, porque esse Senhor, esse Deus, Ele nos ama por inteiro. Olhemos então, irmãos e irmãs, apesar das dificuldades da nossa vida, das intempéries, das provações que todos nós enfrentamos, percebamos os sinais do Cristo ressuscitado no nosso meio, os sacramentos que celebramos, a bondade das pessoas que nos ajudam, alguém que nos estende a mão, alguém que nos dá um sorriso, uma palavra, um apoio, alguém que sabe consolar as outras pessoas. Isso com certeza nos ressuscita. Aliás, com certeza, quando os discípulos fizeram a experiência da perseguição e do medo da morte de Jesus, que os salvou tantas vezes foi o consolo, o apoio, o afeto que um nutria pelo outro. Portanto, as nossas relações fraternas, familiares, as nossas amizades, elas tantas vezes também nos salvam, nos reconfortam e nos mostram esse Cristo que caminha conosco. Que assim seja.